Oi, gente, bom dia. Tive meia sumida, né? Mas já estou aqui de volta. Hoje trazendo para vocês alguns pontos de tapeçaria, para que vocês possam fazer lindos bordados, tapetes, jogos de mesa, jogos americanos, toalhas, enfim, o que a criatividade de vocês quiser realizar. Aqui eu vou baixar aqui um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor os pontos. Esse aqui é um ponto reto. Ó, vocês podem fazer, inclusive, ele todo colorido, tipo bargelo, certo? Do mesmo jeito que eu comecei esse aqui, ó. Ó, esse aqui é um ponto bargelo, é um ponto reto, mas estilo bargelo, tá? Ainda não terminei ele, eu vou ensinar vocês a fazer aqui esse conjunto aqui, chama ponto indiano, tapeçaria indiana. Aqui já é um ponto bargelo, ó. Vou virar aqui ao contrário para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Já é um ponto bargelo, que eu tô montando aqui alguma coisa para depois trazer para vocês. Ok? Mas vamos continuar aqui. Gente, esse ponto fica lindo, lindo. Um tapete bem feito com esse ponto aqui fica maravilhoso. E isso aqui é um ponto reto. Esse daqui é o famosinho meio ponto, tá? Que eu fiz. A lã não tá aqui. Com lã, mas é essa lã aqui, ó, essa lã mesclada, tá? Esse aqui é lindo, eu já fiz um tapete grande com esse ponto aqui. Dá muito trabalho, ó, mas ele fica lindo, tá vendo? É o ponto cruz vertical. Esse aqui é lindo, muito lindo, chama ponto brasileirinho, também conhecido como meio rosinha, porque ele só fecha nas duas pontas e o rosinha fecha nas 4 pontas, tá? É um ponto um pouco mais rápido e menos trabalhoso que o rosinha, mas é tão lindo quanto. E esse aqui é o famoso ponto arraiolo, que foi adaptado para talagaça, porque o ponto arraiolo legítimo, ele é feito somente na juta, tá? Mas foi adaptado para talagaça para que pudesse dar continuidade em outros tipos de tecido esse ponto. Vocês podem fazer esse ponto também na talagaça fina, no etamine, fica lindo, só que fica menorzinho o ponto e um pouco mais de trabalho para fazer, mas também dá para fazer, ok? Então eu deixei alguns pontos aqui, ó, para fazer um pouquinho com vocês, para vocês verem como é feito esses pontos, tá certo? Aqui eu deixei para fazer um segundo vídeo, que eu vou ensinar vocês a fazer uma franja, né? De repente vocês fazerem uma bandejinha, alguma coisa assim, com uma franjinha, tá? Mas vai ter que ser num segundo vídeo, para o vídeo não ficar muito comprido, beleza? Então vamos lá, vamos terminar esse pontinho aqui. Todos os pontos de tapeçaria, eles seguem algumas regras, né? Cada ponto tem sua regra. O ponto desse aqui, ele sempre começa no 1 e vai até o 5. Mas vocês podem criar o desenho que vocês quiserem. Eu quis criar tipo esses triângulos, mas vocês podem criar maior, mais comprido, mais largo, quadradinho, o desenho que vocês quiserem. É tudo treinamento, beleza? Aqui, como eu já fiz o primeiro, tá? Já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. A segunda carreira sempre é de fechamento. Vocês não precisam nem contar. É sempre só fechar o ponto. Então, eu entro aqui atrás com a minha linha, com a minha lã, né? No caso aqui eu tô fazendo com lã e tô fazendo com a lã molê. O ideal para vocês fazerem tapete que vai ser muito pisado, é vocês fazerem com a lã para tapete, que é uma lã especial para tapetes. Mas às vezes tem lugares aí que vocês não encontram e ela é um pouco
mais cara. Então, vocês podem fazer com a lã molê. Se forem fazer na talagaça, o furinho da talagaça é muito grande para grossura da lã, que é fina. Então, sempre que vocês forem fazer um ponto reto tipo esse aqui, vocês devem passar 2 vezes no mesmo buraco, para que o buraco fique bem fechadinho assim, ó. Tá vendo? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu coloquei a minha lã aqui, né? Entrei aqui por trás. Vou sair aqui, primeiro pontinho, ó. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Aqui tá bom, né? Vou sair com a minha lã aqui, certo? E vou com ela até o último buraquinho aqui. Vou sair novamente lá em cima. Puxo. Ó. Entro novamente no mesmo buraquinho, para que o buraquinho fique bem fechadinho. E aí eu já entro aqui no próximo. Ó. Dá uma ajeitadinha, né, pra ficar arrumadinho. E tá vendo, ó, ele fica bem fechadinho, ó. Certo? Novamente eu vou lá no último, volto aqui no primeiro. Entro aqui, volto novamente e já saio lá no outro. Sempre ele vai até onde terminou o outro ponto, tá? Que é pra não ficar aquele buraco em branco. Ó, tá percebendo? O ponto reto sempre assim. A primeira coluna, vocês contam. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. Quando é o fechamento, que sempre vocês vão seguir o ponto reto, vocês não precisam contar. É só na primeira carreira. Se tivesse mais carreiras lá para baixo, aí sim, vocês contariam os pontos. Nesse caso aqui, não precisa, certo? Como aqui eu acabei a minha carreira, eu desço o ponto lá para baixo, ó, fechou, tá vendo? Eu desço o ponto lá para baixo, passo ele entre alguns pontos e corto. Pronto? E assim, ó, eu acabei o meu ponto reto. Fica lindo esse ponto, gente. Um trabalho grande, fica muito lindo. Fica parecendo tricô, inclusive. Beleza? Bom, agora vamos fazer aqui o meio ponto. É o mais fácil de todos, mas ele também tem as suas regras, ok? A gente enfia normalmente a lã na agulha e vai fazendo ele sempre assim, ó. Eu saio da casinha e entro na seguinte, para que ele fique viradinho para lá, tá? Vocês têm sempre que ter o cuidado para que o ponto seja harmonioso, ó, todo na mesma direção. Tá? Que se vocês inverterem o ponto, ele vai ficar virado para lá. E aí, além de não ficar bonito, vai ficar errado. Beleza? E assim eu vou com ele. Até o final da minha carreirinha. Não apertem demais o ponto para ele não ficar aquela coisa esticada e ter espaço para no acabamento eu conseguir enfiar
a minha agulha aqui para dar o acabamento, beleza? Ó, vou indo até o final. Quando chega aqui no final, que será o final do ponto, como é que eu faço para ir para a carreira de baixo? Eu enfio aqui, ó, é como se eu fosse acabar ele aqui, certo? Eu vou acabar ele aqui. E ele já tá me dando a posição que eu tenho que ir, ó. Sempre a posição do fio é a agulha que te dá, tá? Aqui, ó, ele já me deu a posição do fio. Então, é só nós voltarmos normalmente. Ó. Assim eu vou até o final. É para espaço grande, espaço pequeno, da mesma maneira, da mesma forma. Ele não muda. Eu só não posso mudar a posição da agulha, para que o ponto não fique virado para lá, certo? É um ponto bem gostosinho de fazer. Como ele é envezado, né, e a gente não aperta demais, não é para deixar frouxo, gente. Tá? É só para não apertar, para ele não ficar esticado. Ele fica bem fechadinho, ó. Tá vendo? Ele não necessita que seja feito 2 vezes na mesma buraquinho, se for feito com a lã molê ou lã família, né? Qualquer tipo de lã que seja mais fina. Beleza? Acabei aqui, eu viro meu bordado. E aqui eu vou botar ele em algumas carreirinhas, não precisa ser muita, gente. Para prender e corto. Prontinho. Olha que fofo que fica. Tá vendo? Fica perfeito. Agora, vamos aqui ó, no nosso queridinho. Esse aqui é o ponto que eu mais gosto, gente. Ele é muito fácil de fazer. Que é o nosso ponto cruz vertical. Por que ele chama ponto cruz vertical? Por 2 motivos. Primeiro, ele é um ponto cruz. Vertical, porque você só faz ele na vertical, você não faz ele na lateral. O ponto cruz normal, como que é feito? Você faz a primeira, como se fosse um meio ponto, né? Você vai, até o final. Depois você tem que voltar, fechando esse ponto. Isso é o ponto cruz normal. O ponto cruz vertical, você já sai com o ponto fechado, certo? Como aqui, ó. Eu acabei o ponto aqui, venho aqui, pulo uma casinha, ó, e fecho o meu ponto aqui em cima. Olha como ele fica fofo. Venho aqui atrás. Eu sempre encosto na carreira que tá antes, tá? Então, eu venho aqui. Ó, fiz uma perna. Tá vendo? Agora, eu venho aqui e fecho essa perna e vou para frente. Sempre dá uma ajeitadinha, olha como fica bonitinho. Tá vendo? Novamente, eu faço uma perninha,
Venho fechando essa perninha e já coloco na posição para fazer o próximo ponto. Ó. Venho, fecho o ponto, já coloco na posição para fazer o próximo ponto. Venho, faço a primeira perninha, fecho o meu ponto, já coloco na posição para o próximo ponto. Venho, faço a perninha, fecho o meu ponto e já boto na posição para o meu próximo ponto. É uma delícia fazer esse ponto, gente. Fecho, faço meu ponto e aqui eu fecho o ponto. E agora, como é que eu vou fazer para voltar? Fecho o ponto. Eu venho aqui, gente, ó. Ó. Na segunda, quem sei aqui tá encostado no pontinho, que seria o primeiro ponto. Saio aqui. Certo? Saí daqui e vim pra cá. Faço o primeiro ponto aqui. Ó. Volto para fechar o ponto. Já saio na próxima casa para fazer o outro pontinho. Tá vendo? E aqui eu já tô na posição de descida. Ó. Faço o primeiro ponto. Volto para fechar o ponto. E já estou para fazer o outro pontinho. Venho aqui. Ó. Já saio na outra casinha para fazer o próximo ponto. Venho aqui. Vai fazer meu primeira parte a primeira perninha do ponto, ó. Vou lá em cima e já tô aqui para fazer a segunda parte, ó. Venho aqui, faço a primeira parte da perninha, volto lá em cima para fechar meu ponto. Venho aqui. Coisas que vocês devem ter cuidado é tipo, não fazer uma lã muito comprida. Ah, tem que fazer um monte de arremate. Sim, é melhor fazer mais arremates, porque a lã, ela fica, como é que eu vou dizer? Como se fosse estressada, de tanto passar tantas vezes no mesmo buraquinho, tá? Ela começa a ficar meia esquisita, meia aberta, às vezes aqui, ó. Como aqui a ponta, ó. Tá vendo? Isso aqui é de passar muitas vezes no mesmo buraquinho. Então, o que a gente faz? Não usa um fio muito comprido e, de vez em quando, vocês dão uma parada e dão uma esticada, assim, ó, na lã, para ela desinosar, para ela distorcer, que ela costuma ficar muito torcida. Beleza? Vou lá em cima e fecho meu ponto. Volto aqui em cima na primeira casinha. Vou lá em cima para fechar o ponto e já fico na próxima. Ó. Vou lá em cima. E venho aqui para fechar meu ponto.
Vou lá em cima. Volto aqui para fechar meu ponto. Eu já tô na posição do próximo. Esse ponto é uma delícia de fazer, gente. Se vocês forem pegar uma peça grande, ele vai demorar? Vai. Eu já fiz um tapete enorme com esse ponto. Fiz colorido, com círculos e retângulos, e marrom, vermelho e branco. Ficou lindo. Mas eu demorei acho que uns 3 meses para fazer. Ele tinha 80 por 40. Era para um quarto de bebê. Cheguei aqui no último, certo? Faço meu ponto normalmente e fecho apenas com a perninha aqui em cima, ó. Tá? Viro meu trabalho e passo ele em alguma das tramas. Prontinho. Corto a minha lã. Tá vendo? Olha como fica bonitinho. Ele fica, parece de bolinha, né? Fica fofo esse ponto. Esse ponto é muito bonito. Agora, vamos aqui, gente. Ponto brasileirinho. Esse ponto é lindo. Muito, 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 muito lindo. Ele segue algumas regras que não interessa para vocês agora no momento, porque eu não estou ensinando o ponto brasileirinho. Mas, tá? Eu só vou ensinar como faz, que é o básico, para vocês conseguirem fazer algumas peças, algum tapete, alguma coisa assim pequena que vocês queiram com esse ponto. Vocês não podem virar o trabalho, porque ele não vai ficar reto. Todos os arremates aqui, ó, que é o fechamento, tem que ficar sempre pro mesmo lado, ó. Pode ver que o meu tá sempre pro mesmo ladinho, todos eles. Por quê? Porque eu não virei o trabalho, certo? Para lado nenhum. Se você começar assim, você tem que ir assim até o final, tá? Ah, eu vou parar de fazer isso, vou fazer um outro que tem aqui embaixo, que às vezes tem aquelas telas que já são pintadas com esses pontos. Não dá. Tem que fazer ele até o final, por causa da contagem dos pontos, senão vai dar errado. Mas isso é assunto mais lá pra frente, que não importa aqui agora. Então, vamos lá. Como que eu faço o ponto brasileirinho ou meio rosinha? Enfio minha agulha na lã. Faz de conta que aqui é o meu primeiro ponto, tá? E aí eu conto 1, 2, 3. O ponto brasileirinho, ele sempre é feito com 3 casinhas na vertical e 3 na horizontal. 3 na vertical e 3 na horizontal. Ele forma um quadrado, certo? Cada ponto do brasileirinho são 9 casinhas, tá certo? Para fazer um ponto. Para fazer um desse aqui, eu preciso de 9 casinhas, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu enfio minha agulha aqui. Passo uma perna para lá. E venho aqui, ó, para fazer como se fosse um ponto cruz. Mas eu só saio na primeira casinha aqui, ó. Tá vendo? Ó.
E aí eu entro aqui na casinha do meio, saio na casinha lá de baixo, que aí eu já fecho um ladinho aqui, ó. Tá vendo? Eu já fechei um ladinho aqui. Venho aqui nesta casinha, fecho essa casinha e já saio lá em cima pro próximo ponto. Ó, já fechei o outro lado. Tá vendo? Novamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venho aqui como se fosse fazer um ponto cruz, certo? Venho aqui em cima, ó. Não contei 3 casinhas, então 3 para trás. Só que eu saio aqui, ó. Nessa aqui. Fiz um ponto cruz, certo? Eu entro aqui no meio dos 3 e saio no meio dos 3 lá embaixo. Já fechei o meu primeiro pontinho aqui. E fecho. É porque a gente tá acostumado a já fazer direto aqui, tá? Mas vocês podem, desce com a agulha no meio da lateral. Beleza? E já sai no primeiro aqui em cima pro próximo ponto. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Novamente, enfio aqui. Faço meu ponto cruz aqui, entrando, pegando somente a primeira casinha. Ó, tá vendo? Venho aqui no meio das 3, não tem 3 pontinhos aqui? Eu venho no meio, saio no meio lá de baixo e já fechei o meu primeiro ladinho. Venho nessa daqui da lateral, mais fácil para vocês assim, né? E até a posição aqui para minha gravação também tá melhor. E fechei o outro lado. Volto aqui no primeiro e pronto. Tá vendo? Qual é a diferença do brasileirinho pro rosinha? O brasileirinho, a diferença do brasileirinho pro rosinha é que no rosinha fecha-se esse lado e fecha-se esse lado, tá? Mas o brasileirinho é mais rápido e fica tão bonitinho quanto. Continuando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tô fazendo bem devagar para vocês pegarem como é feito o ponto. Aqui. Venho aqui em cima, pego só um, fecho meu ponto cruz, venho na casinha do meio, desço na casinha do meio lá embaixo, ó, fechei um ponto, fecho minha lateral. Ó lá, volto aqui pro primeiro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venho aqui embaixo. Vou lá em cima para fazer meu ponto cruz. Venho aqui no meio, desço no meio lá embaixo. Fechei a minha primeira lateral. Venho aqui no meio da lateral e fecho meu outro ponto. Volto aqui no primeiro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faço a minha primeira perna. Venho aqui. Ó. Sempre é só o primeiro, tá? Pronto, fechei meu ponto cruz. Venho aqui no meio dos 2 pontos já feitos. Desço, fiz a minha primeira
fechada de pontinho lá em cima. Venho aqui embaixo e fecho meu outro pontinho. Novamente. Conto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faço meu início de ponto cruz. Venho aqui em cima. Entro no meio. Fecho o ponto. Venho aqui. E fechei a minha lateral. Venho aqui no primeiro pontinho. Conto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faço a perninha do ponto cruz. Fecho meu pontinho cruz lá em cima. Venho aqui no meio de cima, saio no meio de baixo. Fechei meu primeiro pontinho, ó. Venho aqui. Fecho a minha segunda perninha. E volto lá no primeiro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Volto aqui em cima. Faço meu ponto cruz. Entro no meio dos dois pontos já feitos. Saio no meio dos dois pontos lá embaixo. Fechei a minha casinha. Entro aqui para fechar a outra perninha. Volto lá em cima. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Volto lá em cima. Fecho a perninha. Entro no meio. E entro aqui na lateral. Volto aqui em cima. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E prontinho. Tá feito o ponto brasileirinho. Viro o meu trabalho. E venho por baixo de alguns pontos para fechar, fazer o arremate. Beleza? Acho que deu para vocês entenderem bem, né?